noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Já está aqui Celso Rotti, já está aqui Gilson Cabeção e já está aqui Newton Drummond Chumbinho. Então, cada um com o seu apelido. O do Celso é simpático, né? Eu não ia dizer, mas vocês ficam provocando. Celso Rotti, Gilson Cabeção e o Chumbinho já apostos aqui, e o Maurício Freitas fotografando para a posteridade, né? Como se diria antigamente. Mas hoje com as redes sociais é para a posteridade mesmo, né? Fica ali, fica no YouTube, fica no Facebook. Para sempre, para sempre. Para sempre, por isso que nós temos que caprichar aqui. Não, e o pessoal fala bastante também, né? Ah, Cai fala. na rede, os caras, Não, conforme for, bate ou E para aproveitar o apelido do Chumbinho, vem chumbo, né? Às vezes tu não quer debate, mas se tu lê aquilo ali, diz, mas não é possível que o cara está dizendo tudo isso aqui. É que eu fui... Boa noite, aí tá Boa falando. noite, Boa noite, Celso. Boa noite. Gilson. Boa noite. Eu fui na quinta-feira... Não, desculpa. No sábado de manhã eu fui fazer uma visita no Internacional. Visitar o Rodrigo Caetano. Na verdade, eu fui apresentar um empresário italiano. Eu fiquei sabendo na hora que tu estava lá. Não, claro. Já começaram a ser. Não, e aí, o que impressiona... Chumbinho tá voltando. O que impressiona é isso. Irmão, já estava nas mídias. E aí, e o meu filho que acompanha, o meu filho como torcedor internacional, tem lá o grupo dos colorados, né? Tem muitos grupos Aí de tinha gremistas aqueles que colorados. assim, que beleza. Os outros dizem, não, isso aí não. É impressionante, né? O pessoal Aliás, um dia antes o Adalberto Aquino tinha lançado teu nome aqui, quando começou Lançado em quê? a história para do voltar Caetano. pro... Do Caetano e começou pro a história do Palmeiras. Caetano, eles não, estão buscando já ideias de fora aí, porque não um chumbinho e tal, tá aí o Pelaipe fazendo sucesso no Flamengo, por que tem que ser santo de fora e tudo mais. Mas e o Flamengo que ontem me toma 4? Pois é, eu acabei não vendo o jogo. O cara bota a camisa 10 do Pelé e se transforma, né? O Sotel daquele anão, né? Virou Deus e derrubou Jesus, né? Para derrubar o Jesus, só Deus. Só o pai do homem. Mas E o Flamengo, eu não vi totalmente o jogo, mas eu vi pedaços do jogo. O Flamengo joga aberto, A Vila tem umas coisas, eu trabalhei no Santos, sei muito bem disso, né? O Santos lá dentro da Vila. Quem é que lançou o Robinho e o Diego? Foi tu ou foi o Leão? Ninguém lança ninguém, vamos começar por assim, né? Mas Quando o filho é bonito. eu trabalhei no Santos em 2002, eu comecei em janeiro. E aí eles começaram comigo em janeiro. Depois eles foram campeões com o Leão. Então, começaram comigo e se consagraram com o Leão. Então, acho que os dois têm parcela. É isso aí. Então, eu acho que é isso. E ninguém lança ninguém, né, Gilson? Os caras O cara que faz por si. Os caras Pô, o fizeram Gilson por merecer- trabalhou fizeram por comigo no merecer. Grêmio, centroavante do Grêmio. Então, nós temos todo um passado aí. Já vi se alguém dizer assim, eu lancei um ruim? Nunca. Não, ruim. Mas falando do Santos, o Santos tem uma magia, cara, na Vila que é impressionante. Eu trabalhei no Santos em 2002 e o Santos, logo depois que o Santos tinha feito investimentos malucos, né? Malucos assim, ó, Marcelinho Carioca, Viola, Rincon, todos esses jogadores jogaram no Santos no ano anterior à minha chegada. E a dívida do Santos era de 20, 25 milhões naquela época. Hoje seria qualquer coisa de fantástico. E aí nós tivemos que buscar jogadores na categoria de base. Entre eles, Diego e Robinho. William, centroavante, esses meninos todos. O William, aquele que depois, o Batoré? O William que teve É o aqui, eu acho que Batoré, no né? Grêmio. É esse aí. É o William Batoré. O William Não sei. Batoré, que jogou William no Batoré. não teve sei, no Fortaleza. É que o Batoré é um personagem do SBT que fazia a praça. E ele é a cara do William. Então virou o William Batoré. Bom, tudo bem. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que mesmo com um time renovado, o Santos na Vila se transformava. Impressionante. E continua assim. O time do Santos é um time que tem um jeito de jogar, que todo mundo está elogiando muito o São Paulo, e tem que elogiar mesmo, fez um bom campeonato brasileiro, só que não ganhou nada ainda. Se continuar assim, é capaz de ganhar, né? Próximo ano vai ganhar. Então, mas ali se transforma com jogadores rápidos e o Flamengo pensando em Mundial, né? Então não tem muito o que analisar nesse jogo, e sim a vitória e a vibração dos jogadores e da comissão técnica do Agora, Santos. qualquer um de vocês... Só para terminar, Não, porque claro. estava engasgado, parece. Né? Todo mundo está afim de ganhar agora. O time do momento para se ganhar é o Flamengo, É o Flamengo. né?
Então todo mundo quer ganhar do Flamengo. O Flamengo entrou lá para jogar futebol normal e na Vila, se for para jogar futebol normal, perde feio. Tem que ter estratégia diferenciada. Agora, em relação ao São Paulo, se qualquer técnico brasileiro, Gilson Chumbinho, fizesse o que ele faz com a direção do Santos, ele desafora os caras publicamente. Eu não acredito nesse projeto deles. Ele quer sair do Santos, essa é a verdade, né? Mas ele lá atrás chutou o balde, devolveu o dinheiro de salário. Já que Mas- você não paga os funcionários, então tá. Rec- Paga com o meu dinheiro, depois me dá. Rec, lá É um troço atrás- agressivo, agressivo. Rec, lá atrás já não se cumpre o que se diz e o que se combina em contrato. Então não tem muita diferença. A gente fala, segura um pouquinho mais, mas fala. Celso, eu tenho uma curiosidade em perguntar. O Gilson também trabalha como técnico. Vocês devem ter dinheiro para receber ainda de algum clube, não? Não, eu não. Eu tenho a felicidade de ter recebido aonde eu trabalhei. Eu recebi. O único time que eu não recebi, que eu tive que colocar na justiça, foi o Sport Recife. Mas que, colocado na justiça, o falecido Dr. Fábio, então presidente do Clube dos 13, administrava o dinheiro dos clubes. E como tinha um mandato judicial, eu consegui receber absolutamente normal do Sport Recife, com o dinheiro do Sport Recife, administrado pelo Clube dos 13. Então, foi a única situação. E não tenho nada a receber de ninguém. Eu Gilson? também não tenho. Não? Tenho que receber nada. Não? Isso que eu tenho uma boa advogada, né? Ah, não, advogada boa. Aliás, a Mariju ainda representa as famílias dos meninos do Flamengo. Essa semana. Tem 3, 4. Essa semana eu acho que já deve estar pré-agendado pela vir aqui ou ir lá na Rádio Grenal ou nas duas, porque ela conseguiu um acordo preliminar aí para proteger as famílias, espetacular e retroativo, né? 10 mil por mês para cada família, retroativo a lá janeiro, se descumprir 1.000 de multa por dia para o Flamengo, até que se defina bem qual é o tamanho da indenização. Olha, Rec, lá em casa nós temos, assim, algumas regras, né? E Então tu aí. o que ela fala... Agora tu já tem que debater com ela. Eu nem sabia. Então são coisas que ela... o escritório dela, em casa a gente não comenta. Né? Se ela me perguntar, eu dou uma opinião, mas assim, ó, não me meto. Agora, prova que ela é kid como advogada, que vocês têm uma boa advogada, que os dois casos mais cabeludos do Brasil, não é do Rio Grande do Sul. É ela que está administrando. O da Chapecoense e o do Flamengo. Ela tem clientes lá. Que é um acerto coletivo e, ao mesmo tempo, individual e coletivo. Né? Então, ela aguentou um monte de chá de banco. Eu falei porque eu falo porque eu entrevistei ela aqui. Um monte de chá de banco na Chapecoense. Aguentou e aguentará. Tipo que os clubes. Infelizmente. Mas ali da Chapecoense, Celso, ela chegava a ficar meio desiludida assim, com o negócio. Mas pelo menos uma satisfação, inclusive com o Rui Costa. Eu não sei nem como é que está o caso da Chapecoense, mas vai longe ainda. Vai não, e agora piorou um pouquinho, né? Sem verba na Série B, vai ter que ter muita humildade, organização. A sociedade que sempre ajudou vai ter que continuar ajudando. Tomara que mantenha aquele quadro de sócios. Cá para nós, vocês acham que a Chapecoense vai ter condições de acertar tudo isso? Uma tragédia desse tamanho, legalmente falando? Eu não sei onde vai chegar isso. Mesmo a Chapecoense na Série A, se continuasse, independentemente de Série A, é muito grande. O processo tem algumas muito grande. interferências muito difíceis de ser ultrapassadas, né? A questão do seguro. O seguro não foi... A empresa era o piloto e o cara morreu. Então, a empresa de seguros, não vou pagar, isso foi um erro humano. Foi erro de incompetência, ou seja, os caras não botaram gasolina na aeronave. Então, não foi um acidente. Então, essa é uma outra discussão. A situação é complexa, né? Porque Aí é que entram os bons advogados. E aí vai cair tudo em cima do clube, possivelmente. Eu entrevistei o presidente da Chapecoense, já que a gente levantou esse assunto, porque isso interessa muito à população. Vocês não cobram nada do Flamengo, agora é só babação e não sei o que e tal. Então, procurei me informar e trouxe já esse tema aí para informar a população. Eu entrevistei o presidente da Chapecoense. Ele disse que 60% a 70% dos casos já foram acertados. Porque agora quero ver a Mariju de novo, passado algum tempo, para ver se condiz com a realidade. Mas esse acerto é até ali, né? Tem mais coisas a serem acertadas. Sim, Mais coisas a serem acertadas.
É um acerto até ali, Chapecoense, e depois? Tem O duas, Chumbo levantou o seguro aqui. tem duas associações. depois? Tem uma comandada pela mulher do Mário Sérgio e uma outra das que ficaram em Chapecó e tal. O negócio não é fácil, não. Isso Eu tô- vai tô- demandar um dinheiro que a Chapecoense não tem. E não tem nem onde buscar. Não tem nem onde buscar. Mesmo que tivesse na Série A, as receitas da Chapecoense não cobririam essa despesa, esses acordos, né? Vamos chamar de despesa. Esses acordos que eles estão, e realmente eu tenho a informação que eles estavam tendo um certo avanço nos acordos com as famílias. Já começa o desespero, daqui a pouco as famílias, né? Só que isso tudo precisa fazer o acordo, precisa homologar na justiça. Aí entra, né, a esposa do Gilson, a Mariju. Precisa cumprir o acordo. E depois Não adianta de acertar. Eu faço acordo, mas aí não cumpro. Acerta na justiça, depois tem que, Isso é a pior parte. tem que acertar, né? Esse é o problema. Agora, em relação a Chapecoense, estava ouvindo esses dias, assistindo a Sport TV, e o Lino, que é catarinense, comentarista, ele estava dizendo, o Avaí pelo menos cai sem ter feito loucuras. A Chapecoense, quando viu que ia cair, torrou o que não tinha, gastou o que não podia. Eu não. Bom, pois é. Cada um com seu jeito de ser, né? O Avaí parece que está muito bem organizado com o Isso. presidente dele, né? Não se desesperou, tinha acertado com o Alberto Valentim para o ano que vem. E aí o Botafogo veio e pagou a multa. E se mantiver esse time que Botafogo tá lá, pagando multa. Pois é. Eu estava complementando, se o Avaí mantiver o grupo que tem lá, capaz de fazer uma bela Série B. Podia ir trabalhar lá, né, Celso? Morar Pois é, na Floripa, praia. né? Morar na praia. Floripa é bom. Hein? Floripa é bom, não, Gilson. Floripa é bom. Eu joguei no Figueirense, né? Nós todos sabemos que Floripa é bom, né? Meu irmão mora lá na praia dos ingleses. Floripa é Inclusive, em bom. seguida eu vou visitar ele lá, porque é bom. É uma boa, é uma boa. Gilson, e o teu futuro aí, Gilson? Ah, cara, porque há quase 3 anos, né? Pintou algumas oportunidades, não fui, aí tu vai ficando esquecido. E tu sabe, né, cara, que eu sou rotulado por ser casado com a doutora Mariju e tem clubes que não me contratam. Eu até entendo, mas não concordo. Eu entendo os clubes, mas não concordo, Celso. E aí é o seguinte, né, eu curto a minha vida, vou fazendo as minhas coisas, curtindo outras coisas. Gosto do que eu faço, né? Mas eu canso de, mas tu é casado com a doutora. Cara, Sim, mas Essa é a bem, questão. eu não sou culpado. O clube, Negócios à parte, né? O clube não paga. É a questão da profissionalização dos clubes, né? Os clubes continuam mantendo um funcionamento amador. Isso é um funcionamento amador. Não. Por exemplo, eu tenho clubes que não me pagaram. Eu não entro na justiça. eu não perguntei pra ti, eu perguntei pros técnicos. Treinador, tudo bem, não tem problema. Se eu entrar na justiça, eu tenho certeza que vai ter. Não vou contratar o Newton Drummond, porque ele botou outro clube na justiça. Quer dizer, isso é uma falta de profissionalismo, cara. Uma coisa é ter um compromisso, como disse o Celso. Os caras não cumprem o que acertaram contigo. O clube acertou comigo, olha, tu vai sair... Só tem duas possibilidades, é o Não, Vitória ou é o Criciúma. Não, tem o Vasco. Ele quer saber quais são. Não, tem o Vasco não também. vou dizer. Olha, desses três aí, periga ser os três aí. Na verdade tem um que não pagou e eu não fiz nada, e tem outro que a gente conversa. Eles dizem, olha, quando der e tal, estamos levando numa boa. Mas o que eu quero sei dizer, qual é esse. eu quero dizer é o seguinte, os caras acertam contigo, dizem assim, olha, vou te pagar dessa maneira. Tu tem tanto para receber, ok, me dá. Dá para pagar parcelado? Dá, eles pagam primeiro. E o resto eles não pagam. Tu não tá lá mais. Eu tenho um caso desses também. E aí tu, vem cá, e aí, tá difícil, tá ruim. E aí fica assim. Então, mas assim, o que eu quero, voltar ao que o Gilson disse. O Gilson sente, é o sentimento dele, que ele, como profissional do futebol, treinador, ele encontra uma barreira porque os caras fazem um link com a mulher dele, que é uma advogada competente. Sim, ela não deixa os caras quietos. E bate nos clubes para cobrar aquilo que os clubes ficaram devendo. E sabe que ela muitas vezes ajuda os clubes?
Porque tem jogadores Sim, que não eu vou- voltariam para determinados clubes e acabam podendo voltar porque fizeram um acordo via Mariju. E fazem acordos bons para os clubes. Eu não vou citar nome, mas todo mundo quando chega assim, um empresário diz, Gilson, como é que tu é a tua relação lá com o time tal? E eu disse, pá, cara, nem falo o meu nome lá, que os caras vão dizer, nem pensar. Mas tem clubes que os caras ela dá consulta, diz, faz assim, desse jeito. Então, tudo bem, eu entendo, mas me deixa chateado. Porque eu sei da minha capacidade. Não estou dizendo que eu poderia estar treinando, né, dentro da minha realidade. Mas, cara, o cara chegar e me dizer, não, tu é... E eu tenho uns amigos treinadores, cara, Gilson, tentei falar teu nome lá, mas a primeira coisa, não, tá louco, você é casado com a doutora Mariju. Aí, velho, eu fico na praia, curto a minha praia, curto a minha vida. Tô com 50 anos, vou curtir minha vida, vou curtir meus filhos. Graças a Deus tem uma situação boa. Agora, Celso, essa que viveu o Argel é inacreditável. Né? Não, essa que viveu o Argel é do Argel, né? É próprio. Não sei se eu me entendo. Se eu fiz me entender. Sim, ele pega. Essa coisa que está levantando é essa do Argel. Essa do Argel. Ele é do se Argel. mandou do CSA, que o CSA não tinha mais. Não, melhor salvação. foi ontem. Missão dada. Missão cumprida. Missão cumprida. E no Não, CSA, o que era no CSA então? Não, mas foi sensacional a resposta dele, sabe por quê? O Argel é engraçado, cara. Se tirar os 2 míseros pontos que ele fez em 9, não faz falta pro Ceará. Não. Pode tirar esses 2 pontos. Não, o Ceará Ia se classificava, salvava pelo número, de 37. vitórias, pelo número de vitórias que ele não fez nenhuma. Então, ficaria com 1 ponto a mais. Ficaria Ainda com ficaria mais, um ponto na frente. 37 não, a mas 36. ficasse igual, É. mesmo assim, ele passaria porque o número de vitórias que os outros fizeram... Não, olha... Ele perdeu. eu E tinha- outra, vou te dizer, ele perdeu pro Corinthians em casa, num jogo, num pênalti. Convenhamos. Né? Não, do Corinthians não foi pênalti. O do Corinthians foi o gol... De cabeça o gol do Gustavo. Do Gustavo. Na verdade, foi na cabeça. verdade, O teve, Corinthians- na verdade, teve um pênalti que, na minha opinião, o juiz não teve... Foi a favor do Ceará Era que a não favor deram. do Ceará. É. E aí ele, Então foi isso. ele foi achar a origem da jogada. Isso. isso aí. Para criar É isso aí. um fato. Ele deu, aí. ele deu uma mão lá no meio campo. Era Isso uma aí- falta dentro da Que não área. foi, inclusive. É, que não foi. cara. O cara bate aqui. Não, E o sensacional. pênalti que deram ontem para o Ceará empatar o jogo também não, pô. Dá pra discutir 3 dias aí. Porra, o cara tá com o braço aqui. Mas é velho. que daqui a pouco ele faz aqui e ele não enxerga. Não, mas ele tá assim, ó. A bola bate aqui, ó, e bate. Pra mim não bateu nem no braço. Subiu, cara, sabe qual é bateu na onde barriga. é que nós nos ferramos nas nossas análises? Nossa. Como assim nós? Nós, o Chumbinho já foi comentarista, nós Eu esportistas. sou radialista, Celso. Radialista. Desculpa. Celso, Gilson, eu sou Desculpa, radialista. Sabe por quê? sabia, não sabia Eles dessa. inventam que eles têm outros ângulos. É, não. É. Eu gostei muito, eu tava Agora vendo. eles estão mostrando um pouco em alguns jogos, É. alguns ângulos que eles têm, para dizer que eles estão certos. Mas acho que é quando eles têm 100% de convicção. Porque tem jogada que não aparece. Eu gostei muito no clássico inglês. É isso que eu ia te Os falar. Manchester. Do A lance jogada, o cara não deu o pênalti. O cara não deu o pênalti e seguiu em frente. Daqui a pouco o VAR chamou ele e disse, foi pênalti. Foi pênalti? Ele não foi olhar a televisão, ele foi lá e marcou. O cara lá de cima disse que foi pênalti. Celso, Achei interessante. o teu produtor predileto, Bruno Soares, eu acho que ele quer se chamar de Colorado. Eu disse, podia trazer até 2 pro Celso, uma azul e uma vermelha. Olha aqui. Eu trouxe uma vermelha pra ti. Ok, É que na próxima tu leva azul, não tem problema. tá bom. É pra vocês nunca mais esquecerem dessa latinha aí. Olha ali o Requito. Ali, os que caras é? capricharam, hein? Vê o que é um cara bonito. Os caras capricharam no desenho, hein? O cara bonito não precisa fazer muita força, né? Então aqui vai a do Celso. Vermelhinha pra ti, Celso. Tá bom. Tá? Pra tu tomar um bom café lá, cuidando dos bichinhos lá no sítio. Ótimo. Muito obrigado. O Gilson Cabeção vai azulzinha pro Gilson. Embora Beleza. hoje ele seja imparcial, treinaria inclusive o Internacional, sem problema nenhum, né, Gilson? Sem problema nenhum. Mas se criou no Grêmio e tal, e tá aí o mimo da nossa fábrica fantástica. O nome já diz tudo, tem Legal. 2.000 itens para dar de presente. Fábrica fantástica. Aí eu não vou querer encaixar isso aqui, que outro dia eu demorei meia hora. E E a subiu, minha eu já agora é mostrei, cor? vermelha. Vermelha também? Vermelha. Bom, tu Também. era conselheiro do Inter, tu foi funcionário do Inter. Fui, conselheiro. Mas agora pode trabalhar no Grêmio também, não tem problema nenhum.
O Pelé já disse 10 vezes que trabalharia no Internacional. Não, claro. O Francisco Horta foi presidente do Fluminense e foi vice de futebol do Flamengo. Sim, Que beleza, né? O Pedro lá, Paulo Paulo Carneiro foi presidente do Vitória e trabalhou como Diretor executivo do Bahia. O Luxemburgo quer ser presidente do Flamengo e agora faz juras de amor ao Vasco. Algumas pessoas mudam, né? É. Algumas, né? O Luxemburgo é rápido. Não sei. Ele é rápido. Algumas, eu disse. Agora esse Paulo Carneiro me fez a pior da minha carreira. Paulo Ele quase que me arrumou uma morte aqui. Que Me isso? arrumou uma confusão danada. Ligou para central técnica da Rádio Guaíba na época e eu tinha um plantão à noite, com ondas curtas e tal, pegava longe, né? E ele, ainda bem que não tinha tanta internet, não tinha essa raiva que tem hoje, pediu para entrar no ar. E o Grêmio dependia do jogo contra o Botafogo. E depois deu tudo ao contrário do que ele insinuou, né? E ele tinha um jogo em casa que ele tinha que ganhar. Que era 92, isso. Faz 27 anos. E aí ele entrou e disse assim, não se preocupa, torcedor do Grêmio, quem vai cair é o Vitória. Nós é que vamos cair, está tudo arrumado. Espinosa é gremista, o fulano é gremista. E começou. Aí ele terminou a resposta do momentinho. Agora o senhor vai ficar na linha, hein? Porque eu vou botar um dirigente do Grêmio, hein? O senhor não vai fazer assim. O senhor ligou para a rádio, usou a expressão que a rádio sempre teve e tal, para desabafar e para me deixar numa situação. O senhor me escolheu, né? E aí eu acabei nem indo cobrir o jogo no Rio de Janeiro. Não, tá louco? A confusão que o senhor me arrumou não faz ideia. E aí entrou um dirigente do Grêmio, deu um pau nele, chamou ele de responsável para tudo, e bateram boca. Claro que para a audiência isso sempre é bom, né? Não, para a audiência é bom. Mas olha, Paulo Carneiro entrou no ar figura. para dizer que estava tudo arrumado, que nem precisava ir para o Rio de Janeiro, que estava tudo certo já, que o Grêmio não ia cair. Tomou 3-1 do Botafogo. Como era o nome daquele atacante? Não era Pituca, parecido com isso. Era um atacante do Fez o Botafogo. terceiro gol. Era parecido com isso, daqui a pouco eu vou. 92 é ruim lembrar, né? Mas era com P. Já vou me lembrar aqui. Já vou me lembrar aqui quem fez os gols. E ele acabou o Maurício jogando, o Renato se negou a jogar pelo Botafogo. Qual o Renato? O Renato Portaluppi. Renato Porta. E o Paulo Roberto jogava no Botafogo. Então era muita gente envolvida, conhecida e campeões do mundo pelo Grêmio. Depois o Grêmio acabou caindo. Vocês acreditam mesmo que tenha essa cartilha para cair? Porque agora só que se fala no Brasil inteiro é o seguinte: o Cruzeiro cumpriu a cartilha para cair. 4 técnicos, jogador pedindo aumento de bicho, jogador errando o pênalti, o Valdívia contra o São Paulo, Thiago Neves contra o CSA, né? Cumpriu a cartilha de queda. Vocês que já trabalharam em vários clubes. Para mim, a cartilha é uma consequência. Problemas financeiros? Não, a cartilha é uma consequência do comando. Eu estava comentando com o Gilson antes do programa começar. Não é possível. Não, é piquete. Não é pichete, né, meu? Compraram pichete, é piquete. Não é possível um jogador, depois de um jogo, perder o jogo no Beira-Rio, o Internacional, pela Copa do Brasil, 3-0, e o Thiago Neves vai na rádio e diz que não, o treinador tirou os caras, os mais cascudos, botou os meninos, isso não é possível, não pode fazer assim. O treinador era o Rogério Ceni. E aí não acontece nada com o Thiago Neves e sai o Rogério Ceni. Isso aí, para mim, é demonstração cabal de falta de comando. Quando tu não tem comando, tu perde todas as referências. Então cada um faz o que bem entende. E isso é a cartilha. Aí a cartilha, ela começa a acontecer. O que começa a acontecer? Começa a faltar dinheiro, porque o financeiro não está... Não, vem cá, quem é que me representa nesse clube? Tu olha para o presidente não representa. Tu olha para o diretor de futebol, o cara não representa. Não tem uma referência no clube que eu possa dizer, cara, precisamos resolver esse problema. Eles não resolvem. Então, o financeiro não consegue mais resolver os problemas dele, o jurídico atira para cima, o futebol, os jogadores veem que está agradado, vai cá, vamos pedir mais. Nós estamos mesmo mortos, vamos apertar eles, vamos tomar mais algum. E aí vira a cartilha. Para mim, a cartilha é essa. E aí, tu entra em campo sem concentração,
Pô, os caras sacanearam, não nos deram dinheiro. Pô, os caras, vamos enfrentar esses caras? Não, nós vamos ganhar, uma hora nós vamos ganhar. Nem ele disse no áudio que ele passou pro Perrella. Não, bem capaz que nós não vamos ganhar do CSA. Eles acham que é barbada. Mas não Perdeu é o jogo, nem empatar e Não, nem empatar, perdeu. E ele errou o pênalti. Então, E olha, essa vou te dizer... para mim é a cartilha. A cartilha é a consequência da falta de comando. Não tem uma referência, não tem ninguém que estabeleça uma regra. Alguém erra pênalti de propósito, Celso? É difícil. Eu estava ouvindo o Chumbinho atentamente, né? Cartilha, cara. Eu só sei que o Cruzeiro. Bom, você trabalhou lá, né? O Cruzeiro. Foi o Perrella que te contratou? Não. Foi o Gilvan. Junto com o Alexandre Matos. Iniciando a carreira da artística do Alexandre Matos. Eu peguei o Alexandre no América. Cara. Pois é, vindo do América para o Cruzeiro. Alexandre Matos. Eu estava ouvindo o Chumbo falar. As pessoas que falam cartilha, tem que arrumar alguma coisa, né? Como botar um rótulo em alguém, como botar alguém tem que, alguma coisa tem que, né? Mas corroborando com o que o Chumbo está dizendo, eu acho que é uma sequência de decisões não tomadas No nascedor. e levadas adiante. Entendeu? Eu trabalhei no Cruzeiro, eu não lembro agora o ano, mas foi logo depois que o Cruzeiro teve que ganhar um clássico para ficar na primeira divisão. E ganhou de 6 do Atlético. O treinador do Atlético era o Cuca, e o treinador do Cruzeiro era o Wagner Mancini. Terminou o jogo, o Mancini foi para a rua, eu assumi o Cruzeiro. E a intenção do Cruzeiro era permanecer na primeira divisão, nós fomos 5º ou 6º no Campeonato Brasileiro daquele ano. Então o Cruzeiro já vem mostrando indícios que está indo para um caminho que não deveria. Mas depois ganhou 4 títulos É isso que eu brasileiros. ia dizer. Eu saí do Cruzeiro, deixei lá 15, 16, 17 nomes que tinham que sair do Cruzeiro. Eles contrataram 15, 16, 17 jogadores e foram simplesmente bicampeões nacionais. Depois disso ganharam bi da Copa do Brasil. E agora caíram. Então, o que é isso? Isso é uma sequência de coisas e decisões que não foram tomadas, ou se foram tomadas com atraso. É a prepotência da vitória, é o que nós estamos fazendo está certo, nós é que sabemos, nós é que somos os campeões, jogadores achando que podem fazer o que querem, não se trabalha mais, e quando se quer trabalhar, o resultado não vem. Tanto tecnicamente no campo, quanto administrativamente. Porque é uma sequência de decisões não tomadas. Não tomadas, não tomadas, não tomadas, vai até o momento que estoura. E o que aconteceu com o Cruzeiro foi isso. Como o Internacional em 2016, o Internacional teve várias oportunidades de tomar várias decisões. Não tomou. Vamos levando, vamos levando, vamos levando. Levamos. Aconteceu. Cruzeiro, pior ainda do que o Internacional. Por que pior? Porque o Cruzeiro foi bicampeão depois desse ano que a gente trabalhou duro para manter o Cruzeiro na primeira divisão. Bicampeão brasileiro, nem eles sabem como, com o grupo que tinham. Porque era um grupo mediano. Contrataram jogadores medianos até estarem no Cruzeiro. Depois de estarem no Cruzeiro, se tornaram jogadores de ponta. O menino que trabalhou no Internacional, o Ricardo, não me lembro. Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, se tornaram jogadores de ponta. Aliás, Depois de serem campeões pelo Cruzeiro. Até então eram jogadores medianos. O Everton Ribeiro saiu correndo do Coritiba. Ninguém aguentava o Everton Ribeiro no Coritiba. O Ricardo Goulart estava para lá e para cá. Foi pedido para o Internacional um valor muito alto na época, porque até então o Ricardo não tinha... R$1 milhão. Ele tinha uma procuradora. Mas não interessa, o que eu quero dizer é que para o menino que foi campeão brasileiro junto com o Oscar, junto com o Moledo, junto com o Damião, esses meninos, Damião, Oscar, é que se destacaram nesse time que o Ricardo jogava também. Nós estávamos lá, o Chumbo lembra, né? Então, é assim, as coisas são assim.
decisões deixadas para depois. O clube tem momentos, e os dirigentes é que tem que saber disso, a parte administrativa, diretiva, é que tem que saber disso, tem que tomar decisões em momentos certos, corretos. Não deixa para depois, não empurra, porque vai e acaba acontecendo. Já era para o São Paulo ter ido. Ano passado, ano anterior. São Paulo conseguiu dar uma desviada. O Cruzeiro já, na minha época, acho que foi em 2012 que eu trabalhei no Cruzeiro. Depois teve todos esses títulos, mas está pagando. Quem é o próximo? Assim é São Paulo ou é Santos? Os dois estão fazendo tudo parecidinho, né? Eu não sei qual é o próximo. Tomara que não seja nenhum, porque nenhum grande tem que cair. Eu sou dessa opinião que nenhum grande teria que se fazer toda uma sequência que nem a Argentina, por exemplo, para um grande cair. Né? Grande que eu quero dizer, sempre grande no sentido de retorno de títulos. Não é grande no sentido de capacidade física ou organizacional. Então, é nesse sentido que a gente vê. As coisas são assim, são decisões não tomadas na hora certa. Acabam acontecendo e indo para esse lado. Flamengo, por exemplo, já beirou a queda há quantos anos? Aí foi por ali, foi por aqui, e quase deu e quase foi. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se não tomarem as atitudes no momento correto, a coisa vai e degringola. Isso não é a cartilha do Internacional, a cartilha da segunda divisão, a cartilha de qualquer time que caiu para a segunda divisão. Não. É a cartilha do deixar para depois. Vamos levando que o próximo vai tomar a decisão correta. Não é assim. Dentro e fora do campo. É a situação do mal feito, né? Essa era uma morte meio que anunciada. Eu fico pensando assim, vocês têm muito mais experiência. A gente começou a ver situações políticas no Cruzeiro. Eu acho que isso deve afetar, cara, de fora para dentro ali. O jogador deve sentir essa situação. Pô, não, Gilson, não é assim não. É que quando não se toma as decisões corretas, os jogadores, decisões corretas, inclusive na parte técnica, o jogador quando ganha um título, ou quando chega nesse momento que está o time do Flamengo, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro antecipadamente, está indo para uma decisão do Mundial, logo após, se ganhar o Mundial, que tem possibilidade, creio eu, né? E se não ganhar o Mundial também, logo após o término do Mundial, algumas decisões terão que ser tomadas no Flamengo. Quais, por exemplo? Técnicas, principalmente. Jesus fica... Tu acha que o Jesus vai conseguir controlar? O Jesus controlou o Flamengo 3 meses, 4 meses. O ano que vem ele vai conseguir controlar o Flamengo como ele controlou nesses 3, 4 meses? Não, porque os caras viraram deuses. Os caras que eu estou dizendo, os jogadores. E quando os jogadores se viram deuses, eles viram donos do clube. Tu achas que a culpa maior é dos jogadores? Ou da ESPN está fazendo isso? Culpa maior dos jogadores. Os jogadores têm uma parcela, a direção tem outra parcela, todo mundo tem parcela. Não dá para dizer culpa maior. O que eu estou te dizendo, e eu estou falando do time vencedor, o melhor time do Brasil nesse momento. Depois que se ganha títulos como o Flamengo ganhou, tá? Os jogadores viram deuses. Não viste a recepção que eles tiveram no Rio de Janeiro? Não viste como eles estão sendo tratados aí? Levaram 4 do Santos, mas sabe lá o que fizeram até o jogo do Santos? Quem controla isso tudo? Ou nós esquecemos disso? De repente essa chinelada vai fazer até bem. Vai fazer até bem. Pode até fazer bem. Pode até fazer bem. Mas tu está entendendo o que eu estou dizendo? Então, depois disso, controlar esses jogadores é muito difícil. Então, decisões terão que ser tomadas. Saída de jogadores? Provável. Saída do treinador? Provável. Uma coisa ou outra, porque tem que mexer. Por que o Ferguson ficou 20 anos no Manchester? Por quê? Porque cada ano que ele ganhava o campeonato inglês ou a Copa dos Campeões, mudava 5, 6 jogadores. Ninguém entendia por quê. Porque os caras viram donos do time, cara, do clube. É muito complicado isso. Muito complicado para o treinador. Muito complicado para o dirigente. E se essas decisões não forem tomadas na época certa, Rec. Sim. Tá longe? Não tô vendo um negócio. Vem pra cá, Rec. Eu tô te prestando bem atenção. Se essas decisões não forem tomadas na hora certa, acaba estourando ali na frente. Aí depois ninguém entende. Cartilha de cair pra segunda. Não é.
As coisas estão aí. Agora, Celso, em termos de Thiago Neves, é isso que eu estava me lembrando, a declaração que ele... Não tem o Thiago Neves, tem tantos outros nomes em outros clubes, cara. Não, mas hoje ele interveio... Tem, numa aqui no emissora- Internacional tem nome, no Grêmio tem nome, no São Paulo tem nome, tem vários nomes o Thiago Neves. Não, mas aí... E hoje é o representante. Mas o Thiago Neves interveio hoje na Fox. Estavam descendo-lhe a lenha nele, chamando de batata podre. Eu vi a declaração dele, foi muito bem ele, se tu quer saber. Ele entrou bem, né? E ele entrou com categoria e disse assim: como é que eu estava fazendo festa em Minas Gerais se eu estou há 2 dias no Rio de Janeiro? E posso provar isso e tal e tal. Né? Eu não assisti, mas já que tu assistiu, pode até falar mais. Ele disse o seguinte: que aceita reduzir o salário para ficar na Literalmente segunda falou divisão. isso. Só não aceita sentar com o provável presidente do Cruzeiro para negociar. Vai ser o Perrella. O atual está pedindo, parece que vai pedir, vai renunciar É. e está indicando o Perrella. O Zezé, né? Então, o Thiago disse literalmente hoje na entrevista que eu ouvi, dizendo assim: olha, eu até Na reduzo Fox, o meu né? salário para jogar a Série B no Cruzeiro, porque eu quero estar aqui, eu gosto disso aqui, tal. Agora, eu não sento com esse dirigente para negociar isso. Sim, porque agora não tem clima, né? Tudo que aconteceu, meu Deus. Não é assim, né? As coisas são assim, as coisas vão por Ele esse afastou lado, o cara pela rede social, fez um pronunciamento. né, Gilson? Gilson. É que Já eu- caiu, chegou a cair de divisão em algum clube? Não. Eu Não? me lembro assim, não. Cara, é que eu escutando o Celso, né? Eu acho assim que o momento político do Cruzeiro, aí tu vem pro campo, onde tem, aí eu tava com o Celso falando, onde tem jogadores que ganharam, foram campeões da Copa do Brasil, e a gente olhava os jogos, cara, eu não sei, meu, eu olhava o Fred, eu olhava na época que tava o Rogério Ceni, o Fred não conseguia segurar uma bola. Pô, não, o Fred tem uma alta qualidade, tem alguma coisa acontecendo, cara. E aí entra nas declarações, né, Chumbinho, e aí faltou o comando, né, cara? Não sei, o Cruzeiro, a impressão que tem de fora, que o Cruzeiro tava... É um somatório de coisas, É, né? somatório de coisas que vão acontecendo por essas falhas. As falhas de comando. Olha aqui, ó. né? Cruzeiro, Chumbo, desculpa te interromper. Cruzeiro conseguiu macular 3 treinadores, 3 profissionais. O Mano, que mapeou o time. Fase mais importante do time de futebol é agora. Mapeamento. Terminou o Campeonato Brasileiro. Até antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Terminou o Campeonato Brasileiro, a comissão técnica, a direção de futebol, a presidência, tem que saber o que sai e o que fica e o que nós vamos contratar. Tem que saber. É agora que se define plantel. É agora que se define o destino de um time. Agora, até janeiro. Tá? Então, o Mano tem sua parcela de culpa. Certo? Depois Bel. veio o Abel. Não, Abel ainda- ficou o tempo que eu fiquei no Internacional. Não 60 veio, dias. não, antes do Abel teve o O Rogério o Ceni. que Teve quis o Ceni. mudar tudo. Quis mudar tudo. Quis mudar tudo Rogério no Ceni. meio do caminho. Quanto tempo ficou o Ceni? 7 jogos. 7 jogos. Um mês? Mês. Um mês. Não 40 conseguiu. dias. Os jogadores, que a gente tem a impressão, os jogadores, imprensa, torcida, fritaram o Rogério. Tá? Tem a sua parcela de Não, a culpa. torcida não. A torcida ficou contra os jogadores. Tá bem, tá bem. Queria o Rogério. A torcida Tá entendia bem. o Rogério. Tá bem. Eu acho que hoje a torcida... E o Abel, o hoje, próximo. eu acho que hoje entende, mas naquele momento Naquele momento, não compraram. Abel, não Compraram a compraram. briga. Ficaram Olha contra bem. os jogadores. Olha bem o que aconteceu com o Abel. Abel, de ser o treinador mais querido final de 2018, início de 2019, o Abel era o mais querido de todos os clubes do Brasil. Todos queriam contratar. Internacional, então, é uma paixão eterna, né? Por ter sido campeão mundial. Tá? Eu fui numa festa, pô, o Abel na terra e No céu também. no céu também. Aí, veja bem como é que é esse tal de futebol. Veio o Abel, ficou 60 dias, não conseguiu. Tá? Campeão mundial, treinou o Flamengo, o cara mais querido, não consegue. E veio o Adilson, então maculou 4 treinadores. Esse é o processo. Internacional, maculou quem? Quem é que mapeou o Internacional de 2016? Argel. Com quem? Quem é que estava com o Argel na comissão técnica? Era o Pellegrini. Pellegrini, mais quem? Acho que não. Jorge Não foi? Macedo.
2016 era o Pellegrini? Era. Eu acho que era o Pellegrini? Jorge Macedo, né? Jorge Macedo. Jorge Macedo e assim vai. Tiveram a parcela de culpa. Depois veio do Argel quem? Paulo Roberto, Falcão. Sim. Depois eu. Paulo Roberto ficou 30 dias. Eu fiquei 60 dias. E acabou com o Lisca. Então, macula toda uma situação que vem sendo empurrada, um somatório de coisas não definidas, decididas anteriormente. Então é assim que acontece. As coisas são assim. O Inter hoje, Chumbinho, você conhece bem o Internacional, o Celso também. Eu Junto, não. Já vou falar do Grêmio. O Conheço Grêmio o mudou Internacional. hoje os dois vices, os dois do futebol. O Duda Crefe e o Alberto Guerra anunciaram que não ficam para 2020. O presidente já tinha me dado uma entrevista na semana passada, no final da semana passada, sexta-feira, dizendo que iria mudar, sim, muita coisa no Grêmio e tal, mas que ele não queria adiantar nada, porque está andando o processo do Renato, aquela coisa de renovar e tudo mais. O Internacional, do jeito que está formatado, do jeito que está sendo construído, você acha que é a melhor saída? Porque o tempo é curto, né? Começa janeiro com um campeonato gaúcho difícil, fevereiro, 4 semanas, 4 decisões. O Internacional tem que definir primeiro se ele vai ter vice-presidente de futebol, né? Acho que define, nessa semana deve definir. Tem É estatutário, né? Tem que ter. É estatutário. Então tem que ter o vice-futebol. Tem que escolher o vice-futebol. Esse vice-futebol tem que entender como é que ele vai trabalhar com o Rodrigo Caetano. Porque, na minha visão, o Rodrigo Caetano foi cerceado na gestão anterior. Apesar de ter agradecido o Roberto Melo e o Adauri pela oportunidade e tal, pelo que eu conheço o Rodrigo, ele não conseguiu trabalhar. Pelo que eu conheço. Enfim. Mas isso é uma opinião minha, é um achômetro meu. Não tenho fatos. Mas, enfim, o Internacional precisa ter esse vice-presidente para trabalhar em conjunto com o Rodrigo. Isso aí é fundamental importância. Está vindo um técnico argentino, né? Eduardo Cudê. Que indicou um volante. Que indicou o volante. Gusto. Já pensou se é o Abel que indica? Não. Volante? Já pensou se é o Celso que indica? Ele citou o Abel porque ele queria citar ele. Claro. Indicou o volante História se de repete. 32 anos, que está jogando na segunda divisão da... Era daqui, argentino. Segunda divisão Da Espanha. da Espanha. É. Não era Bélgica, é Espanha. E que eu não tenho maior referência desse jogador, mas enfim. Mas é o treinador que está pedindo. Bom, é isso. Então, se o Internacional conseguir fazer uma parceria boa entre o vice de futebol e o Rodrigo Caetano, o Internacional acredito que vai fazer um trabalho melhor do que fez. Apesar de, até a final da Copa do Brasil, está fazendo um bom trabalho. A partir dali, degringolou totalmente. Totalmente. Se perdeu todo o caminho, porque o Internacional era o quinto colocado, estava na final da Copa do Brasil. Por que isso ocorre, e especialmente no Internacional? Porque o Grêmio tomou 5-0 do Flamengo e foi buscar a quarta vaga. Mas o Internacional, na minha ótica, agora eu vou falar, eu não sou treinador, mas quem observa jogo, pode falar melhor do que aconteceu. O Internacional tinha um sistema de jogo muito comum, baseado no tripé de meio campo. Lindoso, Edenilson e Patrick. Não é tripé de meio campo. Baseado na retranca de 3 volantes. Tá bom, tudo bem. Tá bom, Celso. Ok. Baseado no tripé de 3 Então, volantes. os corredores, 3 volantes, mas Corredor. o Edenilson fazia Só- o corredor pela direita e o Patrick pela esquerda. Isso, E beleza. pisavam na área. Entendeu? Não era aqueles volantão que não sai. Sim. Fincado. O Reginaldo, que o Cassiá botou em 98. Bom, e aí o Internacional tinha esse sistema. Quando o Internacional se perdeu com a saída esse sistema se acabou. O Edenilson não conseguiu mais jogar, o Patrick caiu, afundou. O Patrick, pra mim, que os caras, grande... Não, pra mim é um jogador comum, força e cumpridor de tarefa. E o Grêmio tem um sistema de jogo. O Grêmio vem jogando assim há 3 anos, 4 anos. O que o Grêmio arrefeceu para tentar ganhar essas competições, não ganhou, retomou o Campeonato Brasileiro, jogando o que ele sabia jogar. E tanto é que atropelou
O Internacional está a 5, 6 pontos na frente do Grêmio. O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro 8 na frente do E Internacional. não precisa ser muito sábio. Eu comentei aquele jogo Grêmio e Flamengo, e o Flamengo tocou 5-0 no Grêmio. E eu, já na madruga, disse o seguinte: a tendência, pelo que se conhece da estruturação que tem o Grêmio, da firmeza, garantia que dá o presidente do trabalho do Renato, é que o Grêmio vá buscar essa quarta colocação. O Grêmio estava em 8º, 9º. Por quê? O Grêmio vai jogar só essa competição, tem um time entrosado, isso que você disse. E a tendência, pelo que estavam jogando, Inter, Corinthians e São Paulo cada vez menos, é que o Grêmio passasse deles. E aí, Eu até achei que iam brigar Contra pela mesma quem vaga que Inter e Grêmio. Contra quem que o Grêmio jogou pós-jogo do Flamengo pela Libertadores? Botafogo aqui o primeiro jogo. Depois jogou com o Vasco no Rio de Janeiro. Foi o Botafogo? Acho que não, teve outro time. Não, Botafogo. Foi o Botafogo? Botafogo. Tem certeza? Tenho certeza. Ganhou com... 3-0. Não, teve um jogo que o Grêmio ganhou e ganhou no sufoco. Logo depois do Flamengo. Depois do Flamengo? Do jogo pela Libertadores. Não. Se o Grêmio, num domingo de manhã, não sei, irmão, Foi. um jogo aí. Foi. Vamos Domingo jogo. de noite, acho que foi. Não me lembro. O Grêmio ganhou de 1-0 ou 2-1. Não, esse foi o Inter contra a Se não Chapecoense. consegue aquele resultado ali, a coisa não continua andando. É que a gente esquece logo, né, cara? A gente esquece muito logo. eu não Celso, sei. eu tenho- Mas o Grêmio, realmente, Chumbo, tu tem Não. toda a razão. Eles iam sofrer a pressão, porque a pressão era muito grande em cima do. Não, do Botafogo. Renato, 5 a 0. Botafogo. Quanto é que foi o 3-0. jogo? 4 dias depois aqui. Foi 3-0, mas o jogo então foi difícil e fez os Não, jogos assim. não, tal, o tal. Botafogo. Sei lá, alguma coisa não assim foi que eu vi. uma presa tão difícil. E eu até brinquei. Para recuperar essa derrota, ganha do Botafogo no final de semana, que em casa dá para ganhar, e Então tá. ganha Então- o Grenal do Inter. E ganhou o Grenal logo em seguida. Pode ser que eu esteja errado, então. Não, O jogo que tu fala que foi difícil foi contra o CSA, que foi um jogo chato pra caramba. Isso foi bem depois. Foi depois. Foi depois? Foi. bem E depois. aí eu tô o enganado. Grêmio tomou... Foi depois Desculpa, o cara. CSA Errei. empatou O CSA empatou aos 44. e o Grêmio fez 2-1 logo aos depois. 47. Mas tu tens razão na sequência, sabe por quê? O Grêmio ganhou de 1-0 a duras penas da Chapecoense com um gol de bicicleta. Eu do acho que foi a Luciano. Chapecoense, não Luciano, de bicicleta. foi? Luciano, interessa. Depois ganhou do CSA de 2-1 aqui. Também a duras penas. Empatou aos 45. E ali podia ter negociado Eu a sei que posição. tem uma sequência aí, que se não tivesse num bom momento o Grêmio, né, talvez a coisa fosse para o outro caminho. Mas o momento é do Grêmio, o ciclo é do Grêmio. Dentro de dupla Grenal, né? Desculpe o meu pensamento. É um acerto do Dentro Grêmio. da dupla Grenal, o ciclo, o momento é do Grêmio. É. Se não fosse assim, teria É um dado acerto, problema. Gilson, Chumbinho, Celso, ficar com o Renato? Gilson. Em relação a... Eu acho que a tolerância com o Renato, por exemplo, em relação na época que tinha o Odair, é muito grande. É incomparável. Eu Desproporcional. digo a própria imprensa, cara. Sabe? Eu olho, eu vejo jogos do Grêmio e tem coisas que eu não curto, não gosto. Né? Não, assim, acho um time que tem muito tempo jogando junto. Né? Aí entra naquilo, acho que tem jogadores que... Eu acho que precisa acabar um ciclo, sabe? Tu atinge, que nem tu... Agora o Celso estava falando, eu fiquei Michael. pensando. Tu atinge no topo, tu ganhou ali, tu chegou no limite, eu acho que precisa mudança, sabe? Michael. O Michael é um jogador que precisa ter um jogador, uma reposição ou alguém para fazer uma sombra para ele, cara. Porque eu acho que ele é um jogador, eu acho ele bom jogador, mas parece que ele escolhe jogo para jogar. Eu não entendo como é que o jogador não consegue terminar um jogo, cara. Ele joga né, que nem tinha o Léo Moura, era uma pena o Léo Moura. Infelizmente o Léo Moura jogava no domingo, tinha que recuperar 3, 4 jogos para jogar novamente. Então essas coisas assim que de repente num clube com muito tempo, aí eu fico pensando, como é que o Ferguson ficou 25 anos, cara? Imagina tu, hein, Celso? Eu fico pensando assim, como é que Dá o uma cara... olhada na história, o que ele fazia. Mas historicamente lá, os caras não trocam tantos jogadores, cara. 2, 3 contratações. Trocam jogadores, sim. Mas muito? Muito. Cara, eu 4, fico pensando 5, 6, imagina, 4, às vezes 5, tu fica 6. num clube um ano e meio, bate num puta merda esse jogador, não aguento mais ver a cara. O cara ficou... E ele também, né? Igual, mas o cara ficou 25 anos, cara. Eu fico pensando, porra, olha... Eu queria saber como é que funciona isso. Então eu acho que são ciclos, cara. Né?
Quer ver, ó? Vou mostrar o costelão aí. Tem aquela imagem anterior aí. Eu assando o costelão aí, ó. Ave Não, Maria. isso aí é pra vocês. Ave Essa aí é do Maria. Carbone. Tá? Ali. Abacaxizinho, então, tá? Ali o Não. Carbone. Com linguiça campeira. Tá? Tu tá só E- acompanhando. Isso aí é Pampas Prime. É. Tu tá só acompanhando. Não, ali. Não, tô só Ele foi essa só pra foto, tirar foto. essa foto aí é exatamente de quem Acho não que é fez Miguel. nada. Isso é Miguel. Claro, quem Só- não fez nada, a foto de quem não faz nada. Só parecida aquela do campeão. Foto de título, aquela. Mas olha, é um espetáculo a carne da Pampas Prime. Foi a carne lá do meu aniversário. E não é toco, né? A gente paga também, né? Mas não tem problema nenhum. Mas comprar na Pampas Prime é certeza de acerto. E é isso, esse é o objetivo de mostrar essas carnes maravilhosas aí da É sequência. ali no posto? É ali, antigo Posto Figueroa. Posto ainda existe, né? Então é espetacular. Se aí, botar no aplicativo Posto Figueroa, E aparece. aparece Posto Figueroa, vai lá, é até Posto hoje. Figueroa, até hoje. Olha aí, Já ó. comprei lá, essa, viu, essa né? aí fui eu que assei. Já comprei lá, viu? É. Esses dias comprei Vale até, a pena. comprei até aquela, agora a moda é assar legumes, né? Comprei a panelinha aquela de botar no braço. isso. Comprei lá. Isso aí, beleza. Pedi um desconto, o cara foi duro, mas ele acabou dando um descontinho. Sempre sai o choro. Mas Pampas Prime lá na Casimiro, 1212 para você fazer um churrasco espetacular. Já voltamos. Internacional encerrou o Campeonato Brasileiro em 7º lugar com 57 pontos, arrumou mais uns troquinhos aí, ganhando do Atlético Mineiro. Técnico Zé Ricardo falou em tom de despedida e afirmou ter virado colorado de carteirinha. Em tom de despedida não, se despediu, né? Falando que é a partir de hoje colorado de carteirinha. Direção espera o término da temporada do Racing na Argentina para confirmar Eduardo Cudê. Inter não confirma, mas Nico está vendido para o Tigres do México. O jogador se despediu nas redes sociais. Semana será de definição sobre o futuro de jogadores em final de contrato. São eles: D'Alessandro, Neilton, Paredes, Sobis, Trellis. O Wellington Silva, eu tenho uma informação que tem contrato até o meio do ano. Essa aí é de confirmar. Bruno Silva, Bruno, Richelli, Matheus Galdesani e Emerson Santos. Tendência é a permanência do D'Alessandro. Parede e Neilton ainda são dúvidas. Os demais devem deixar o clube. Voltando de empréstimo do Sport, volante Charles deve ser reaproveitado. E a pedido do técnico Cudê, volante argentino Musto, de 32 anos, entra na mira e fica próximo de ser o primeiro reforço. O jogador não atua desde maio. A informação que eu tenho é que ele não atuava desde 2017. Pode ser que eu esteja equivocado, mas estou indo aqui pelo meu script. No Grêmio, Tricolor encerrou o Brasileirão em 4º lugar com 65 pontos. Léo Moura, Galhardo, Rômulo e Viseu deixam o clube. Grêmio deve encontrar interessados, ou procura, né? Interessados no empréstimo do atacante André e do goleiro Júlio César. Renovação com Renato deve ser confirmada nessa semana. Felipe, lateral direito. Matheus Friso, volante. Jonathan Robert, meia. Guilherme Azevedo e Ferreira, atacantes, devem ganhar espaço no grupo principal em 2020. O Grêmio está negociando para fechar a contratação de Caio Henrique, que pertence ao Atlético de Madrid e atuou pelo Fluminense em 2019. Ontem eu estava vendo as redes sociais lá do Fluminense e os caras dizendo, nos trocou pelo Fluminense, pelo Grêmio, esse traidor e tal, davam como certa a vinda dele para o Grêmio. Além do Caio Henrique, um lateral direito, um volante e um atacante, também são buscados no mercado. Direção analisa a situação de William Bigode, do Palmeiras. O jogador tem se lesionado muito, né? Aproveitamento de Madison ainda também é analisado. Com lesão no joelho esquerdo, Maicon deve operar, e aí me pareceu uma informação surpreendente, somente em janeiro, após reapresentação do elenco. Mas tem que tirar férias e tal. Vice Duda Crefe e Alberto Guerra não seguirão no clube em 2020. Vou deixar uma pergunta no ar para Chumbinho, Celso Rotti e Gilson Cabeção. D'Alessandro, é problema ou é solução? Já voltamos.
Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa. No site fabricafantástica.com.br. Solicite orçamento via WhatsApp, pode ser agora. 99 118 51 47. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você e ainda tem um carro 0 km no sorteio de final de ano da Sanar. Sinal Choque. Há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação e pintura, vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque. Seu carro fica zeradinho. Rua Europa 51, Centro de Canoas. Solicite orçamento e deixe seu carro zerado outra vez. 998 90 6546 para falar com o Rafael. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas, Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Vá conhecer a nova loja, toda ela envidraçada, bonitona e com o maior mix de produtos aí da grande Porto Alegre. FAC Materiais de Construção. Chubinho, essa pré-Libertadores ou mata-mata de Libertadores ou play-off da Libertadores atrapalha até que ponto? Você que organizou várias pré-temporada. Ela atrapalha porque... Eu vou perguntar para vocês do D'Alessandro. Ela atrapalha porque ela é uma competição que o clube quer chegar à fase de grupos e precisa passar por ela. Que é a competição mais importante do Sul-Americana, que é a Libertadores. Então, e ela é logo em seguida agora, né? No início de... Final de janeiro? É, início de fevereiro. Início de fevereiro. 4, 5 e 6 as datas. Então, te dá um tempo curto para tu te preparar. O Internacional vai ter que montar uma estratégia, acredito eu que esteja pensando isso, de se preparar diferentemente em relação ao Campeonato Gaúcho. Para poder enfrentar essa, porque o Internacional quer chegar na fase de grupo. O Internacional quer disputar a Libertadores esse ano de novo. Vai ter que formar um time em dezembro. Vai ter que em janeiro. O Internacional quer ser campeão gaúcho? Eu acredito que o Internacional deva querer ser campeão gaúcho. Até porque faz 3 anos que não disputa a final, né? Não, a final perdeu pro Grêmio nos pênaltis, né? Mas que não ganha, né? Mas não ganha. Faz 3 anos que não ganha. Um ganhou no Hamburgo, 2 do Grêmio. Então tem 2 competições que ele quer, né? Mas a Libertadores tem um passo, né, Celso? Que é a competição mais importante do... Quantos títulos ganhou no Gauchão, Celso? 3? 2. 2002. Um no Inter e um no Grêmio. Um no Grêmio e um no Inter. 2001 ou 2 no Grêmio? 99 em cima do no Paulo Grêmio, Autuori. 97 no Inter. Foi em cima do Paulo Autuori, né? Que eu me lembro que cheguei para perguntar. Quem? Paulo Autuori. É verdade, Paulo. Em 99, ele treinava o Internacional e eu fui perguntar para ele depois do jogo, está surgindo um novo fenômeno no futebol brasileiro, ele me deu uma mijada. Vocês têm a mania de inflar os jogadores? Sabe quem era? Ronaldinho Gaúcho. Tinha destruído com o Internacional na decisão e eu peguei a deixa. Era mais até para aliviar a barra dele. Pô, com esse cara aí é difícil. Pô, ele podia ter... Não, preferiu me dar uma mijada e tá bom. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Mas é pepino. É pepino. Mas hoje tem, né? Hoje tu tem todas as condições de fazer um trabalho científico, baseado em dados, para trabalhar essas possibilidades. Hoje está cheio de ferramenta aí que tu tem que utilizar para
fazer esse trabalho que vai levar o jogador a ter uma condição física adequada. Claro que não estou falando da técnica, né? Mas ele tendo uma condição física adequada, ele tecnicamente vai desempenhar melhor. Eu acho que tem que ter sorte num sorteio. Claro, se pegar um Pega o sorteio... Independiente de Medellín já... É que nem eu... Qual foi no Vasco? Nós pegamos numa Sul-Americana, um sorteio terrível. Mas passamos a primeira fase na Sul-Americana. Mas era o pior adversário. Passamos, entendeu? Mas tu pega a altitude, a altitude é Isso que eu muito ia perguntar, complicado. tem algum time da A altitude Bolívia? é muito The complicado. Strongest. The Strongest, tá? A altitude é muito complicado. The Strongest parece estar nessa turma aí. Gente, Diga, Sérgio. altitude, o Chumbo está falando aí de capacidade, o clube tem que ter estrutura. A coisa que mais evoluiu no futebol, cientificamente falando, foi o termo que o Chumbo usou, foi a preparação física, né? Fisiologia, fisioterapia, a própria preparação física. Mas o que a gente mais vê no Campeonato Brasileiro, principalmente, foram os times não correndo e os jogadores tendo cãibra. Por quê? Por quê? Essa é a questão. Por quê? Porque não se trabalha. Se trabalha de um jeito, se joga de outro. Falta o quê? Sincronia? Não sei. Se trabalha de um jeito, se joga de outro. É que tu tem, isso é uma transição, é uma mudança de comportamento. A ciência, ela é muito mais rápida do que as outras coisas. Então, as mudanças na preparação física, na fisiologia, nas ferramentas, para tu trabalhar, tu contrata uma ferramenta, 3 meses depois tem uma ferramenta mais moderna e mais apropriada para ti. Pô, mas tu já investiu nessa, como é que tu vai investir naquela? Isso é uma coisa. E outra coisa é o seguinte, tem ainda a questão de campo. Que quem decide o campo é o treinador. E muitas vezes o treinador não concorda com algumas coisas. Por quê? Porque não é que há um impedimento, mas há uma negociação de vem cá, não dá para trabalhar hoje. Trabalha menos. Aquelas coisas, entendeu? E aí fica o Gilson, o Celso e os outros treinadores. O Gilson está quieto, quem está rindo sou eu. Não, mas é. Pô, o treinador Aí vem o Jesus e bota o time jogar o tempo inteiro. Mas tira do treino. Mandou as favas assim. Não, mas tira do treino. Claro, mas tem que os outros tiram do jogo. O Jesus, o que eu aprendi com Jesus, uma das coisas que eu aprendi, a distância, é o que dizem. Que ele, não. Tem que tirar o cara do jogo. Não, do jogo não, tira do treino. O Paulo Paixão já dizia, não joga. Jogador gosta de jogar. Ele disse 100 vezes aqui nesse estúdio. 100 vezes. Jogador gosta treino. de jogar. Tira tem do que jogar treino. quarta e domingo. O jogador gosta de jogar. Tá, mas e o Sampaoli, que nunca repetia a escalação, sempre mudava o jogador? Mas aí é um outro também conceito. deu certo. É um outro conceito. Era outro conceito É um dele, outro né? conceito. Eu fico É um outro pensando, conceito. eu ficava Tô dando pensando, risada. caraca, como é que os times do Jesus passou direto jogando? Eu pensava, agora ele vai poupar. E ele... 3 meses, né? Não vamos... vamos ver. 3 meses. Porque Mas, deve ser... então, 3 meses e meio, 4. Mas se for campeão do mundo da Libertadores brasileiro... Deu, né? Chega, 3 meses chega. Se eu fosse o Jesus, bye. Gilson, tem um cara te provocando aqui. Diz assim, uma das coisas mais difíceis no futebol é sincronizar direção, comissão técnica e jogadores e ganhar tudo. Tu quer mesmo encerrar esse ciclo? Pensa melhor, Rodrigo Castro. O ganhar tudo é 16, 17, né? 18 e 19? Não. 18 gauchão e Recopa Sul-Americana. 19 gauchão e vaga na Libertadores. Como é que é o nome dele? Esse negócio de ganhar tudo aqui, tem que cuidar, porque senão vira uma euforia. Não, mas é que isso aí acaba os jogos, vai pra coletiva e tu vai falar, nós ganhamos tudo. Como tudo? Esse ano o gauchão, é obrigação. O Inter ou o Grêmio ganhar, cara. Tudo bem, fez campanha, chegou na semifinal, mas não é ganhar, cara. Não é ganhar. Então, eu respeito a opinião dele. Não, mas eu contesto isso desde Eu sempre. também, eu acho que tem que voltar a ganhar, pra dizer que tá ganhando gauchão. E a obrigação. ironia do Celso antes, fina, Não, que ironia? fina ironia e inteligente. O gauchão é o Papai Noel azul desse ano. O gauchão que não vale nada é o Papai Noel azul.
Porque no interior a gente ficava dizendo, Papai Noel esse ano é vermelho, Papai Noel esse ano é azul. Aí a gente brincava, o Papai Noel esse ano é azul pelo gauchão. Não é pelo jogo contra o Avenida, que foi Sim. 6-0, e que o coitado do Avenida veio com o time B aqui. Sim. É. E o Renato tinha cara de pau de falar isso. Agora, se há uma coisa que o Renato não é burro. Terminado o 5-0 do Flamengo, no outro dia, ou 2 dias depois, o Renato deu uma entrevista, elogiando o Internacional, falando que o Inter era, junto com o Grêmio, o único que tinha estado em 3 competições ao mesmo tempo, e dizendo que o Grêmio tinha ganho 3 títulos nos últimos tempos. Ele tratou de anular aquela fanfarronice dos outros 3. Anulou 2 gauchões e uma Recopa estadual. E eu peguei o detalhe da entrevista. Ué, mas é outro Renato? Porque no sufoco do 5-0, não valia a pena falar em 6 títulos. Porque ali o torcedor queria matar o Renato, no bom sentido. É. Aliás, eu fiz uma enquete, não depois de Grêmio e Flamengo, eu não sei se foi depois, um pouco antes, deu 6-4 pro Renato. E agora já não dá mais 9-1, dá 7-3. Aquilo que o Gilson disse, que parece desprovido de lógica, na cabeça do torcedor é assim também. E aí digamos, não, mas nessas enquetes votam também os colorados. Não mobiliza tanto. Mobilize 15, 20% de colorados. Não no pesa, índice, né? Não pesa não no- pesa no resultado final. Então, é até surpreendente. Agora, o que o Renato ganhou de valorização foi pela desgraça do Inter. Esse ano foi pela desgraça do Inter. Se o Inter só ganha a Copa do Brasil, o Renato já ia embora. Ou não, Celso? Certamente. Né? Futebol não tem mágica. Não tem mágica. Não tem. E olha, tem dirigente aí se alçando para voltar, Opa! né? Se alçando para voltar, colocando imagens antigas e tal. O Grêmio já mudou 20 dirigentes no futebol. Ou 18, 19. Os dirigentes mudam. O que não está mudando no Grêmio é a comissão técnica. Porque trata direto com o presidente, tem uma sintonia. Então. Já voltamos. Só para ficar clara a questão do Musto, né? Ele voltou a jogar em maio e voltou a ser suspenso. Tá Porque a suspenso? FIFA Suspenso por recorreu. quê? Diurético. Ah, O uso de diurético proibido pela FIFA. só para saber. E aí foi punido, conseguiu uma liminar, voltou a jogar, e a FIFA recorreu, e aí foi punido outra vez. Mas deve estar treinando, né? É? Deve estar treinando, né? Deve estar treinando não, o jogador. não. Sim, claro. Claro. Tá suspenso? É que eu fiquei pensando o que, Ele que tá- eu respondo ele tá- pro Celso. Eu não sei. Ele tá suspenso ainda pela FIFA? Tá. Ele tá suspenso janeiro. pela Não FIFA, pode. então ele não pode Ele treinar. não pode Pode treinar no clube. sozinho. Sozinho. Tá bom, Academia. não, mas tá treinando, Não, academia. mas claro. o Celso, Não, mas agora ele pode dar Mas uma de o guerra. profissional argentino e O europeu. Maurício está me lembrando aqui, o Guerreiro, agora ele pode treinar no Inter, por exemplo. Pode vir agora, 2 meses antes pode. Lembra o 2 Guerreiro? meses antes. É, Tá bom. lembra o tá bem. Guerreiro. Não, porque Dá- se ele tá suspenso, ele não pode treinar. Sim, eu sei que é a lei. Não, a partir mas de tô agora dizendo- sim, mas tô dizendo se ele tá treinando, Mas se ele tá sozinho, treinando o antes. jogador argentino e europeu é outra cabeça, eles treinam. Ah, tá bom. E a bola? D'Alessandro é solução ou é problema? E eu não estou falando do D'Alessandro histórico, estou dizendo da Doravante. Doravante, eu acho que o D'Alessandro é solução, cara. O D'Alessandro sempre é 39? solução. Sempre é solução. Tá falando sério? Claro. Que isso, rapaz? Mas não, Respeito profissional. mas não atrasa Não a sei. velocidade do time? Quem tem que saber isso é a direção do Inter e a comissão técnica do Inter. Gilson. Pelo que ele representa aí, que ele mostra dentro dos jogos, né? É uma pena que o jogador não podia ficar velho, cara, porque a capacidade não podia ficar velho, cara, porque a capacidade dele é um cara, quando ele entra, ele É outro é outro, mas É a solução. a capacidade física Eu dele, já disse ontem, dei minha opinião e estou dando, e ele fica cada vez mais bravo comigo, né? Porque algumas coisas que eu digo, as pessoas não têm coragem de dizer. Jogador não tem que dar palestra em meio de competição. Jogador não tem que falar de ex-vice de futebol chamando de incompetente, quando estavam no poder não fizeram. Até porque o D'Alessandro também teve problemas com o Dorival Júnior, com o Fernandão, e teve mais um Tite, que teve problemas seríssimos.
Com o Então- Tite, ele foi afastado 15 dias. Pois é. Treinou 15 dias em Alvorada. Pois é. Então, a gente tem que pontuar as coisas. Nós estamos falando né? de Ele 2008. pode ser um semideus, né? Mas Não, ele não é semideus, não. Ele é um grande profissional, mas não é semideus. Vamos lá, segue o baile. Chumbinho, é solução é problema. Cara, o D'Alessandro, hoje no time do Internacional, ele ainda faz a diferença. Eu Hoje. acho que 100 mil por mês dá pra ir, cara. Como ele é um aí grande é uma questão, colorado- como diz o Celso, é uma questão da direção do Internacional. Como ele é um grande colorado, ele vai topar 100 Como mil. jogador, 100 mil é um baita como dinheiro. jogador de futebol, ele ainda faz a diferença. Olha a bola que ele cruzou pro Cuesta fazer o segundo gol do Internacional. Contra Mas o antes Atlético ele quase Mineiro. que arruma de pegar o bandeirinha pelo pescoço. Ah, bom, mas isso é perfil dele, isso ele sempre foi. Ele sempre foi Ele brigão. queria resolver a encrenca ali Ele com sempre foi 50 brigão. minutos de jogo. Ele sempre foi brigão. Pô, deixa pra dar no bandeirinha depois do jogo. Né, ele ficou bravo que o árbitro, ele botou a bola, o árbitro mandou botar a bola aqui, ele ficou bravo e falava assim, a torcida, pô, acabou batendo na cabeça do Cuesta fazendo gol. Mas eu penso assim, cara, ele ainda hoje ele é um jogador que participa menos no jogo, claro. Tem Mas é um menos grande jogador, condição, isso eu concordo Tem com menos você. condição, mas ele ainda é o diferencial do Posso Internacional. falar uma coisa? Um time que nem o Internacional, o Grêmio, o Flamengo, qualquer time dos grandes aqui não pode ficar à mercê de um jogador. Boa. Não pode. Obrigado, segue o baile. Não, e É se isso. ficar, e se saiu da Alessandro, não pode ficar à mercê do Guerreiro. Vale a frase para os outros também. Senão parece que o Celso está fazendo. Mas o Guerreiro... Não é mirando no- específico. Não, ele está falando do Maicon, por exemplo, que o Gilson lembrou aqui. Não é específico. Não pode ficar velho. Times que nem Grêmio Internacional, que nós, desculpe, Chum, Tá, não tá. que nós que trabalhamos aí nesse Brasil todo aí, tá? Sabemos o que é esses dois times aqui ganharem títulos como tem os dois, tanto o Inter quanto o Grêmio quanto o Inter. Não é fácil ganhar porque a gente sabe o que acontece em São Paulo, Rio, Minas, por aí afora, que é o centro, principalmente São Paulo. Então, esses dois times têm os títulos que tem, não pode ficar à mercê de um jogador. Seja ele qual for. Ponto final. Segue o... Diga, Chumbinho. Não, era isso. Tu pega o Internacional hoje, o Internacional, a liderança que tem o Internacional é o D'Alessandro. Se o D'Alessandro sai, vamos lá, na hipótese do D'Alessandro sair, o Guerreiro não vai tomar essa liderança. Ele não tem esse perfil. É. O Guerreiro não tem esse perfil. Mas O ele Grêmio- tinha perdido a tarde. Hein? Pro Dourado. O novo capitão do Inter era o Dourado. Ah, tudo bem. Mas a liderança não é por ser capitão. O Grêmio tem Jeromel, o Kahneman na loucura dele, o próprio Maicon. o Michael, que é o líder, é o capitão, mas tem o Léo Moura que Ele já foi. Sim, mas tinha. Sim. Então o que eu quero dizer, o Grêmio tem todos esses jogadores com essa liderança. E o Internacional tem o D'Alessandro. Tardelli. Tardelli, o Cebolinha, que é um menino, quer dizer, não é mais um menino, mas é um jogador que se formou líder pela sua capacidade Essa técnica. referência. Aproveitem para comprar um terreno lá na Praia Lagoa Cortada antes que o Celso Rotti arrebate tudo. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíre na tela para você ligar e fazer bons negócios. Chumbinho, então, vocês negociam o que para o ano que vem para Grêmio Internacional? Como assim Gilson. negocinho? O que vocês acham que é o suficiente para garantir um bom ano de 2020?
Tem que ganhar. Esses dois grandes clubes daqui, ganhar gauchão, com esse negócio, gauchão não serve. Serve sim, se não Gauchão ganha. é difícil esse. Gauchão tem que ganhar a Copa do Brasil. Né? Tem que estar sempre ganhando, esses times pedem isso. Pontos corridos, temos chance de ganhar. Muita dificuldade, muita dificuldade. Nós estamos no extremo do Brasil, o nosso desgaste é muito maior. Então é difícil competir com os times de São Paulo e Rio. Celso, pontos corridos. Tem que mudar. Eu era a favor de pontos corridos, mas com competições paralelas não é fidedigno. Tem que mudar. Porque enquanto tiver competições paralelas com pontos corridos, acabou a legitimidade dos pontos corridos. Obrigado, Celso. Obrigado, Gilson. Nada. Obrigado, Chubinho. Boa Obrigado, sorte boa aos noite. 3. Até amanhã.